Porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alto, Jesus ainda cura. Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Muita gente dentro da igreja, se perguntarem para ele, você é salvo? Não sei. O que você está fazendo aqui então? O que é o pecado? Pecado é desobediência e transgressão às leis de Deus. Jesus quer te curar. Quer salvar, batizar com o Espírito Santo? Provérbios 28 e 9. Provérbios 28 e 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqueles que estão na igreja e não querem ouvir a sã doutrina, quando eles forem orar, Deus detesta ouvir o clamor de gente que não obedece à palavra. Está na igreja todo dia, continua fumando, bebendo, se prostituindo, indo no motel com amante. Amado ouvinte, você que me ouve agora, se você desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, quando você for orar, a tua oração é detestável. A palavra abominável é uma coisa repugnante. Você não vê um rato morto, você não sente nojo, pavor? Uma repugnância. Deus, quando ouve a oração de uma pessoa que está todo dia na igreja, mas não obedece à palavra, Deus tem aquela oração como detestável. É a coisa mais horrível você ouvir ladainha. E muitas vezes Deus está no céu e está ouvindo tanta ladainha de tantos crentes com Bíblia na mão na igreja, mas não obedece à palavra. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vamos continuar. Zacarias, capítulo 7. Abra sua Bíblia em Zacarias. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. Zacarias 7. Todos os ouvintes de casa, abra sua Bíblia em Zacarias 7, 9 ao 13. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízos verdadeiros, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro, rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram seus coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram. Assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus enviou os profetas, através do Espírito Santo, falou consertai, não fica oprimindo a viúva, não fica oprimindo o órfão, faz justiça, para de roubar, não se prostitua. E Israel não escutou, virou as costas. Não tem aquelas crentes rebeldes, que o pregador, o homem de Deus está falando, o pastor está falando, ele sacode assim os ombros, não estou nem aí, isso é problema do pastor e da igreja. Deus está falando é com você. Deus está falando com a igreja nesta noite. Deus usou seu servo e você não escutou. E quando você orar, Deus também não vai te escutar. Obedeça a palavra, que quando você orar, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus falou, eu mandei os profetas, falaram, ensinaram para executar juízo, praticar justiça, mas eles não ouviram. Mas quando eles orarem, eu não vou ouvir. Quando eles clamarem, não vou escutar. É por isso que você vê tanta gente dentro da igreja, irmão, que não sai do sofrimento, irmão. Quantas pessoas com a Bíblia na mão não saem daquilo, irmão? Alguma coisa tem de errado, porque a palavra de Deus não falha. Diga, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é remédio para tudo. É solução para tudo.
Mas se você não obedece, Deus não pode cumprir as suas promessas sobre a tua vida. Diga, eu preciso obedecer o que eu ouço na igreja, para Deus ouvir a minha oração. Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 13, 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Porque Deus vive falando com você, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e você não obedece. Há quanta gente que quer congregar na igreja, mas está com amante. Outros querem congregar na igreja, mas continua bebendo, fumando. E quantos outros, irmãos, estão em caminhos largos. E quando eles oram, Deus não pode ouvir a oração deles. Não recebe bênção material, espiritual. Aí eles dizem, por que Deus não ouve minha oração? Porque você não obedece à palavra de Deus. Está na igreja, mas está em adultério. Tem que mudar essa vida. Você tem que jogar o pecado do teu coração. Cada dia que você vem à igreja é uma aula. E os alunos têm que prestar atenção na aula e praticando as lições. E a sua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus. Quando não ouvimos as leis de Deus, Deus não ouve o nosso jejum. Vamos ao capítulo 14 de Jeremias, versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei dele. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Deus falou com os moradores de Jerusalém, de Judá, para eles ouvirem a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. Taparam os ouvidos, riram, judiaram do profeta Jeremias, jogaram ele no calabouço, prenderam, esbofetearam ele. Quando eles começaram a jejuar, Deus lá do céu olhou e disse, não vou ouvir. Quantas pessoas que vivem em jejum, mas Deus não ouve o jejum dele, porque vivem no pecado. O remédio é lançar o pecado fora do teu coração. Tira o impedimento. Irmão, nós estamos aqui para ouvir. Nós saímos de nossa casa para chegar na igreja para ouvir a palavra. Quem não quer ouvir, é melhor ficar em casa. É ouvir e praticar. Se você praticar o que você ouve aqui, no dia de amanhã, você vai ver que Deus vai florescer a glória dele sobre a sua vida. Deus vai começar a resolver seus problemas. Deus vai começar a curar as tuas enfermidades. E outro, irmão, nós temos de pensar na nossa salvação, na vida eterna. Não estamos aqui para passar tempo à toa. Queremos entrar na nova Jerusalém. Aleluia. Deus falou com Jeremias para não orar pelos homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. Jeremias 11, capítulo 11 e versículo 11. Porque assim diz o Senhor, eu trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Está ouvindo, irmão? Clamarão a mim, e eu não os porque não obedecem à palavra de Deus. A oração tem que estar dentro da obediência, porque quando eu for orar, Deus olha para mim e diz assim, meu filho e minha filha só quer, mas não obedece à minha palavra. Deus é um Pai muito santo e exigente. Ele é misericordioso, Ele perdoa, mas se Ele vê que o camarada não quer nada com Ele, uma hora Ele diz, chega, esse homem, essa mulher tem que saber que eu sou o Criador do céu e da terra, e quero que os homens da terra me sirvam de corpo, de alma e de espírito. Jeremias capítulo 7, versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, oração, e nem me importunes, porque não te ouvirei. Deus proibiu Jeremias de orar por aquele povo,
porque o povo era rebelde e desobediente. Disse, não ore não, porque eu não vou te ouvir, Jeremias. Eu disse, ó, Jeremias, eu já estou te avisando. Se tu levantar clamor por esse povo, rogar a favor deles, lá do céu, eu não ouvirei. Já pensou quando Deus fala, toma uma decisão dessa, de não escutar o clamor? E assim tem muita gente na igreja, com a Bíblia na mão, estão todo dia, mas não estão levando a palavra de Deus a sério. Então quando eles oram, Deus não ouve. Aí você vê eles, cheio de problema, cheio de dificuldade, não sai disso, porque problema vem na vida do crente, vem, mas se ele está ao lado de Jesus, ele vence. Mas se ele não obedece a palavra, está na igreja, está brigando lá com o vizinho, pegando um pedaço de pau para dar no vizinho, carro de polícia na porta do crente direto, esse crente não está observando a palavra. Por isso a paz não pode morar com ele. A paz habita onde aqueles que semeiam a paz. Receba de Deus a paz nesta noite. Vejamos também no capítulo 14 de Jeremias, e versículo 11. 14 e versículo 11. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Deus não ouve oração de pessoas que não observam a sua santa e gloriosa palavra.